Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como que está sendo meu tratamento, como está funcionando para mim. E hoje eu vou falar um pouquinho de medicação, de tratamento psicológico, um pouquinho do que significa para mim tudo isso. É, Logo que eu tive as minhas crises, como eu já contei nos primeiros vídeos, eu não sabia lidar com isso, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só achava que eu ia morrer, né? O meu pensamento era de morte, é um passar mal, né? É uns sintomas que não vêm só os sintomas eles sozinhos, né? Eles vêm junto com o sentimento de medo de morrer. Vem junto. Então, se o seu coração começa a acelerar, você acha que você está tendo um ataque cardíaco, que você vai morrer. Se a sua cabeça começa a dar um vazio, te dá uma sensação estranha, você acha que está tendo um AVC. Se adormece o rosto, a mesma coisa. E que você começa a tremer, a mesma coisa. Então, assim, tem N sintomas. Eu já tive muitos sintomas, sabe? Ainda tenho alguns, mas não com tanta intensidade, porque eu acredito que o meu psicológico está mudando, sabe? O que eu acredito está mudando. Então, gradativamente, os meus sintomas também estão diminuindo, gente. Então, eu vou contar um pouquinho como eu estou lidando com isso, como eu estou agindo com isso. Então, quando eu descobri, logo no começo que eu tava com síndrome. Não, na verdade, eu nem descobri que tava com síndrome do pânico. Só comecei a passar mal e você fica perdido. Você não sabe o que fazer, sabe? Você só pensa que você vai passar mal a qualquer momento. Você tem medo de passar mal. Porque são sensações tão ruins que te dá um medo de você sentir aquilo de novo. Por isso que fala que síndrome do pânico é medo de ter medo. Porque o medo vai te levar aos sintomas e você não quer passar por isso de novo. Aí você fica naquele ciclo. Quanto mais você tem medo, mais você repete aquela história, mais você atrai aqueles sintomas, porque a nossa mente, ela é incrivelmente sabotadora. Então, na verdade, quando eu comecei a passar mal, eu achava que eu ia morrer, né? Eu falava, eu tinha 42 anos quando aconteceu isso. Eu falei, nossa, meu Deus, eu vou morrer cedo, né? Porque acho que 42 anos era, pra mim tá nova ainda, né? Não que eu achava que eu era muito nova, né? Mas enfim, não queria morrer assim tão cedo. Eu falava, nossa, mas não fiz nada, né? Não fiz um curso, não fiz uma faculdade, sabe? Tantas coisas pra fazer, já vou morrer, sabe assim? E aí eu comecei a viver aquela experiência. E as pessoas que me rodeavam não entendiam muito, né? Não me entendiam, então eu fiquei um pouco só nisso. Então, qual que foi a minha saída? Foi a internet. Então, por isso que eu falo, a internet também é muito boa. Ao mesmo tempo que tem coisas negativas, tem coisas muito positivas que tá aí para ajudar a gente. Então eu comecei a fuçar de sintomas, né? Nem síndrome do pânico eu entendia. Eu não cliquei, tipo assim, eu não digitei síndrome do pânico, só coloquei os meus sintomas que eu tava sentindo, o que poderia ser. Aí caiu na ansiedade, que da ansiedade foi pro síndrome do pânico. Tipo assim, e vai te levando, os temas vai te levando pra uma coisa, pra outra. Aí eu comecei a identificar aquilo. Eu falei, nossa, é mesmo o que eu tô sentindo tem a ver com o que ele tá falando aqui, o psicólogo tal, sei lá, a pesquisa que eu clicava. E aí devagarzinho eu comecei a que tinha que procurar um psicólogo, que tinha que procurar um psiquiatra para te dar uma medicação e tal. Aí só que eu já tinha ouvido falar sobre essas medicações antidepressivas em algum momento da minha vida. E eu sempre fui muito negativa para isso. Nossa, esses remédios aí são muito ruins, né? Eles viciam, né? Ele tem vários efeitos colaterais, sabe? Aquelas coisas assim. Mas mesmo assim, por você sentir tanto sintoma, você não tem muita opção. Quando você ainda não entende aqui na sua mente, sabe? Você não tá segura com as coisas, você é até necessário você primeiro ir para esse caminho, pra você ter um respaldo, pra você ter sabe, uma base para você começar o seu processo, sabe? E eu acho que foi muito importante. E aí eu fui no psiquiatra, consegui passar no psiquiatra, e ele passou sertralina pra mim. E em alguns momentos que eu passava muito mal, ele logo não passou os ansiolíticos, né? Que é que é da tarjinha preta. Mas depois ele me passou pra poder dar uma acalmada também, porque eu tinha muita insônia. E a gente cai muito nessa também, né? Tipo, que ele dá uma acalmadinha, né?
E esses que são os que viciam mesmo. É bom a gente não tomar muito tempo ele, assim, só em momentos mais de pico. Como a gente vai pro hospital, quando a gente tá passando mal, a gente vai pro hospital tendo crise, eles dão o clonazepam, né? É o clonazepam na veia, ou às vezes o comprimidinho, você daqui a 1 horinha, 2 horinhas, você já tá ali, ó, calmo. Apesar de que no hospital a gente já tende a ficar calmo, né? Assim, entre aspas. Quando mede a sua pressão, quando coloca, né, um negocinho lá no seu dedo que mede a sua oxigenação, aí você já fala com o médico, aquilo ali, você tá vendo que tá tudo já normal no seu corpo, pronto. Aquilo ali já é, um calmante ali, já natural. Você já tá num ambiente que qualquer coisa também, se eu passar mal, já tô aqui, já tem médico, já tem enfermeira, já tem tudo. É assim que a gente pensa, viu? Quem tá assistindo que nunca teve, parece maluco, mas é assim. Eu já falei já no outro vídeo, que eu dormia às vezes até de sapato, pra poder, qualquer coisa, se eu passasse mal, já alguém me levar pro hospital, assim, de imediato. Carteirinha do SUS, e o RG, tudo juntinho, pra que se eu passasse mal, tava tudo ali já. Meu Deus, que loucura, né? Não fechava a porta do banheiro pra tomar banho, não fechava a porta, ficava com medo de passar mal e tá sozinha e morrer lá dentro do banheiro. Você vê como que vai o nível da gente. E aí eu comecei com essa medicação, então ele me dava um pouquinho de reação, porque ao mesmo tempo que ele te ajuda em algumas coisas, ele mexe com outras coisas também do seu organismo. E aí eu falei, mas eu não quero. Aí eu pensei assim, eu não quero tomar isso por muito tempo. Não quero tomar por muito tempo. Mas enfim, né? Eu tomei ainda por algum tempo. E aí eu comecei a pesquisar, mas não é possível que só com remédio que isso se cura. E não se curava, vamos dizer assim. Ainda continuava. Tipo assim, deu uma amenizada? Deu. Por quê? Porque psicologicamente você entende que você está sendo medicado, sabe? E que tá funcionando alguma coisa. É esse efeito placebo que fala. Então acho que ele funciona também aqui. Mas também no organismo ele também te dá umas reações não muito agradáveis, eu acho. Principalmente no começo, até o seu organismo acostumar com aquilo tudo. E aí depois eu fui atrás do psicólogo, né? Que falava que falava muito de TCC, que é terapia cognitiva comportamental, que era muito eficaz. Tanto que pelas pesquisas, o que eu pesquisei, dizem que a tendência de você voltar a ter crises é maior com medicamentos do que com a terapia. Então, quer dizer, aí o que eu percebi nisso tudo? Que a terapia, ela é a mais importante. Por quê? Porque ela muda sua mente, ela muda suas crenças. Então, a saída para mim, hoje, o meu tratamento, eu entendo que é a psicologia, entre aspas, sabe? É o você se entender, é o autoconhecimento, é mudança de crença, é mudança de mente, é tudo o lado psicológico que é a cura. Para mim gente, eu sinto na minha pele que é isso, sabe? Só que até você, quando você chega nesse estágio de passar mal, assim, é muito difícil da gente explicar. Mas quando a gente chega no estágio de passar mal, a gente não tem muita racionalidade para pensar essas coisas que eu tô falando aqui para vocês. Você só pensa, só veio um sentimento ruim de morte. Que você vai morrer, você precisa de uma medicação para passar aquilo. É um desespero, é um furacão, é um inferno. Gente, é um inferno que a gente às vezes tem que passar, sabe? Olha, eu vou te falar que eu já passei por uns e enfim. Mas quando você ainda não entende muito assim dentro de você tudo isso que você está teorizando, né, que depois vai entrar em você e vai ser como uma verdade, você ainda fica nos remédios, como eu fiquei um bom tempo no remédio, porque eu não entendia as coisas, não tem como eu parar de tomar o remédio e não entender psicologicamente, sabe? Eu vou passar mal e vou piorar, sabe? Então eu acredito que o remédio, ele por um determinado momento, ele é muito eficaz. Por um determinado momento, até você entender que você tem que mudar o seu jeito de acreditar nas coisas, o que você acreditou quando infância, enquanto você era criança, na sua vida de adolescente, na sua vida adulta, tudo depende das coisas que você viveu. Você vai ter que entender tudo isso, sabe? Essa criança, principalmente quando a gente era criança, é as partes que mais nos traumatizam, quando a gente era criança, porque a gente não entendia, tudo que falavam pra gente a gente acreditava.
Então, a parte da medicação é importante até um determinado momento, até você se sentir seguro, sabe? Seguro para poder ficar só no seu. Você vai ter um momento que você vai passar mal ainda, porque tá saindo aquilo que tá ruim dentro de você através dos sintomas, tá? Os sintomas é uma defesa do nosso organismo que tem alguma coisa que não tá legal, tem algum pensamento que tá circulando aqui que não tá legal, que não tá condizendo com a sua essência. Então, até você entender isso, a medicação ela te dá esse respaldo, sabe? Essa segurança, até você chegar no outro estágio que é o da parte psicológica. Por isso que fala que as terapias, tem N terapias, sabe? Que eu já ouvi falar, meditação, sabe, autoconhecimento em geral é bom. Você também se pegar com as suas orações. A parte espiritual também é muito importante. É uma parte para mim também que tem dado muito resultado, entendeu? Então, quando a gente começa a entender que o remédio, até um certo momento, ele é necessário. Agora, se você pôr na sua cabeça, eu vou tomar remédio a vida inteira, porque eu não, sabe, eu não vou me curar. Não, você tem que pensar assim, até esse determinado momento eu vou tomar, porque eu ainda não consigo segurar a barra sozinho, então eu vou ficar aqui um pouquinho com eles, que eles vão te ajudar também, entendeu? Mas é por um determinado momento, até aqui você entender as coisas. E outra coisa que eu ia falar, que eu tô acabando esquecendo, que eu acho que é bem importante, é isso que eu ia falar, que quando você chega nesse estágio de você estar mais seguro, de você entender que você tem que passar às vezes pela crise, aí eu já cheguei nesse estágio, assim, um pouco, né? Eu parei de tomar as medicações, é, eu tenho uma medicação de calmante em casa, da tarja preta. Eu uso assim, em momentos muito mais extremos, assim, pra mim, entendeu? Assim, aqui é o alprazolam. Eu uso assim, em momentos mais extremos, assim, de vez em quando. Às vezes eu tomo uma semana, aí depois eu paro. Ainda porque eu ainda não tô firme, né? Então não tô firme na fé. Ainda não tô firme na fé. Mas quando a gente chega no estágio, que eu acredito que eu vou chegar e eu vou contar pra vocês, o estágio que é o estágio de você passar pelos sintomas sem nada. Quando você passar pelos sintomas, você tá passando mal, tá tendo falta de ar, tá tendo a sua taquicardia, tá se arrepiando, tá sentindo frio, tá sentindo calor, tá tremendo, tá, sabe, tá adormecendo. Quando você passar por isso e você falar assim pra você mesmo, eu tô aqui, eu não vou tomar nenhuma medicação, sabe por quê? Porque vai passar. Vai passar. É um momento de expurgação. É um momento que tá saindo tudo que tá dentro de você que estava parado, toda aquela energia negativa, toda aquela coisa ruim, tá saindo através do sintoma, tá saindo, você tá se curando. E quando a gente toma a medicação, é como se a gente abafasse, sabe? É como a gente se anestesiasse, segurasse ela aqui dentro por um tempo. Só que quando você parar a medicação, pode demorar um pouquinho, mas ela pode voltar de novo. E quando você passa por isso sem a medicação, se você está se bancando, gente, se você está consciente, está buscando outras formas, que é a psicológica, autoconhecimento, as terapias, o estar presente, fazer atividades que você gosta, atividade física, enfim, várias outras coisas que a gente tem para fazer, um trabalho que você goste, você começa a passar por isso e os sintomas vão diminuindo, vão diminuindo. Por isso que fala que a gente tem que passar pela escuridão para chegar na luz. Que a gente tem que passar pelo fogo, sabe? Que nem o ouro, né? Diz que o ouro ele passa pelo fogo. Meu Deus, alguma coisa assim. Tem uma analogia sobre isso aí. E ele é tão precioso, né? Tão caro, tão precioso. Então a gente às vezes tem que passar pela essa escuridão, passar por esse processo, gente. Se a gente conseguir passar por esse processo sem medicação, sem essa parte farmacêutica, sabe? Você pode tomar os seus chazinhos de camomila, tem ervas também, né? Que a gente pode também ajudar, agregar tudo no nosso tratamento. Mas eu acharia melhor a gente tentar entender de outra forma esse processo de cura. Eu acho que ele é mais saudável pra gente, sabe? A gente não ficar dependente de remédio. Como eu disse, eu ainda tenho alguns momentos que eu uso, né? Até eu
me conscientizar que vamos lá. Se for para passar mal, a gente passa, deixa sair, e uma hora isso vai acabar. Conforme você vai mudando as suas crenças, seu pensamento, seu jeito de pensar, mudança, é mudar. Quando você muda aqui dentro, automaticamente vai mudar lá fora. Então esses sintomas eles vão diminuindo até o momento que você nem vai lembrar mais que você não vai lembrar como que eram os sintomas, né? Eu acredito muito nisso, gente. Então, fortaleça nessa parte mais psicológica, sabe? Nessa parte mais terapêutica, mais de expressão, mais do que medicação. Não que também, como eu já disse, também pode ajudar. E quem não consegue lidar com isso ainda, estiver tomando seus antidepressivos, estiver tomando os ansiolíticos, gente, tá tudo certo. Até vocês, o importante é vocês começarem a mudar a mente de vocês. Começou a mudar, vai mudar tudo que vocês acreditavam e vocês vão acabar largando disso. Mas até que vocês não consigam, continuem, né? Se vocês estão se sentindo melhor, continuem. Mas pra mim, ainda, eu tô buscando mais esse lado psicológico. Eu tô tentando diminuir. Cada dia eu vou tirando um pouquinho dessa parte. E porque assim, se a gente teve todos esses sintomas, a gente foi ao médico, né? Quantas vezes a gente foi parar num hospital? Deu alguma coisa no exame de vocês? Deu nada. Não aparece nada no exame. Então eu acredito que essa doença, ela não é tratada com medicação, porque ela não é uma doença. Se ela é tratada mais como uma psicologia, como uma terapia, como uma coisa mais do ser humano, ela tem que ser tratada como tal. Porque se fosse uma doença, teria um diagnóstico clínico. Então não tem. Tem um diagnóstico clínico de doença emocional, né? Que tá num tema de doença emocional. Essas coisas, síndrome do pânico, bipolaridade. Não tô falando que não possa ser também, que eu não tenho certeza também, assim, dessa parte mais clínica das coisas. Mas, assim, a minha experiência que eu tô falando. Então, se não deu nenhum problema nos meus exames, então não é algo que é físico do meu corpo. É algo que é mais pro lado meu espiritual, meu lado, né, interno. É por aí. É por aí que vem a cura. Então eu tô nesse caminho, sabe? Eu tô nesse caminho. E é isso que eu queria falar com vocês, tá? Que fiquem firmes, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo no final. Se vocês quiserem deixar algum comentário sobre isso, fique à vontade. Eu só tenho a agradecer por vocês estarem aí me assistindo, né? E dizer que fique com Deus, que Deus está dentro de vocês não estão sozinhos, tá bom? Um beijo e assim, eu tô aqui também nas orações para que todos nós consigamos, né? Chegar a essa cura e ajudar os outros também, tá bom? Um beijo, fique com Deus.